Olá, estamos iniciando o programa Assincom. Assincom é a Associação dos Síndicos e Condomínios de Guarulhos. E hoje nós temos uma conversa muito bacana com o Wellenson Castro. Falei certo? Falou certíssimo, Wellenson Castro. Wellenson Castro. O nome é difícil, mas... O nome que é difícil. O nome é difícil, né? É. O Wellenson é síndico profissional há mais de 5 anos, trabalha em 2 condomínios aqui. E tem uma carreira formada há 10 anos no mercado financeiro. Como que é isso, Wellenson? Você sai do mercado financeiro para ser síndico? Conta um pouco para a gente o que é essa... Como que se deu essa transição, por favor? Legal, primeiro agradeço o convite. Obrigado. Ariovaldo, é de grande utilidade para a gente como síndico ter um espaço desse para falar da gestão. E por isso eu parabenizo esse espaço que você está dando para a gente. E é muito importante essa junção, tá? Então agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui. Obrigado. Tá? Bom, eu tenho uma carreira realmente desenvolvida no mercado financeiro, atuei em corretora de valor, eu comecei trabalhando na custódia, tenho uma carreira evolutiva, passando pela administração, pelo financeiro, passando por compliance, por risco, gerência de toda a parte administrativa. Paralelo a isso, eu assumi a gestão de sindicância no condomínio onde eu moro, e dessa gestão, para colocar o condomínio em ordem lá, eu acabei vendo uma oportunidade de mercado. Depois eu casei e sempre morei em Guarulhos e eu acabei vendo uma oportunidade de entregar muito para o mercado, receber muito do mercado, e acabei focando minha carreira e hoje eu atuo como síndico profissional. Ok. E essa parte sua, quando você esteve aqui nessa carreira do mercado financeiro, deu embasamento necessário para que você pudesse colocar isso para o síndico, é isso? Foi completo. Na verdade, o síndico ele atua, né? Ele atua tanto dentro de uma parte administrativa, como uma parte de questão humana. Então, essa bagagem do mercado financeiro de questões legais, de questões administrativas, financeiras, deu uma bagagem enorme para conseguir colocar isso dentro de uma prática de um condomínio. Hoje o condomínio cada vez mais é profissional, ele pede uma gestão profissional. Então tem dentro de vários setores, né? O administrativo, o financeiro, recursos humanos, e toda essa bagagem que o mercado financeiro me colocou acabou sendo de grande utilidade para trabalhar, para exercer isso como síndico profissional. Afinal das contas, ele é um gestor, ele traz toda essa bagagem. Então, foi de grande valia essa carreira profissional minha. Tenho mercado aberto ainda, mas atuo hoje como síndico profissional, exercendo todos esses cumprimentos de funções. Perfeito. Você trabalha em 2 condomínios, é isso? Hoje eu atuo em 2 condomínios. O Palácio das Artes, são 80 unidades, e o condomínio Campos de Gopova, que são 256 unidades. Ambos em Guarulhos. E onde que ficam eles? Ambos ficam no Anel Viário, próximo do centro de Guarulhos. Próximo daqui, né? Ah, é? Então tá bom. Eu tenho por ambição continuar sempre atuando na área de Guarulhos mesmo. Perfeito. Mas se bem que Guarulhos é um mercado muito bom, né? Um mercado crescente, né? Exatamente. É um mercado muito grande, cresceu muito em condomínio, né? Por exemplo, nessa região que é próxima à Vila Augusta, nos últimos 5 anos fala-se em mais de 10 mil moradores, mais de 10 mil moradias. Então é um mercado muito crescente, em enorme expansão. Até hoje tem muitos condomínios crescendo, então tem mercado para abranger aí. Eu não sei se você notou, ou se eu estou errado também, mas, por exemplo, houve um tempo que Guarulhos era uma cidade dormitório. Hoje está mudando isso, né? Está mudando. A pessoa está vindo morar e trabalhar aqui em Guarulhos, né? Sem dúvida. Eu sou prova viva disso. Prova disso, né? Eu trabalhei no Itaim Bibi, na Vila Olímpia, por mais de 10 anos. Fiz faculdade lá, tive toda a minha vida voltada em São Paulo. E hoje, depois de casada, minha esposa que brinca, ela veio de Itapecerica da Serra, a gente escolheu morar em Guarulhos, ela falou que ia mostrar a cidade de Guarulhos para mim, e na prática tem acontecido justamente isso. Depois que eu me casei, tive filhos, eu vi a importância de estar perto da família e acabei optando por ficar em Guarulhos. E realmente é isso que tem acontecido, acontece comigo e tem acontecido no geral, porque tem um mercado, além, a gente falou de condomínio, mas tem um mercado muito em expansão. É um mercado muito crescente, tem muito espaço para crescimento, pede passagem essas questões profissionais na cidade de Guarulhos. E de fato, né, Guarulhos é a 2ª maior cidade, né? Fora a capital, é a maior cidade do país, então tem um espaço enorme para crescimento profissional. Guarulhos é maior, talvez, que muitas capitais, né, do Brasil, né? Sem dúvida. Falta um pouquinho de estrutura, né? Cresceu, ele inchou, né? Faltou crescer mais bem estruturado. Então,
tem buscado esse caminho, me parece que vai alcançar. E além da questão de dormitório, né, de ser uma cidade dormitório, que é o que a gente sempre carregou, as primeiras opções eram sempre para São Paulo. A gente, centro de Guarulhos está 15 quilômetros, quase isso, do centro da cidade. Né? E hoje já tem muita gente procurando as primeiras opções dentro da cidade. Isso é muito legal. Aliás, o Sim Comércio, que é aqui, que é responsável por essa TV, que nós estamos aqui trabalhando, que é o Dr. Reginaldo Sena, que é o grande incentivador aqui da TV Sim Comércio, né? Ele tem trabalhado muito assim, um projeto desse no comércio. Eu vou só desviar um pouquinho dentro desse sistema que você está falando, para que as pessoas acabem comprando em Guarulhos, né? Perfeito. Compre em Guarulhos, trabalhe em Guarulhos, você faça em Guarulhos. Então isso é muito interessante. Legal, né? legal. Você falou que ia desviar, mas eu vou pegar o gancho. Isso vale para a área de condomínio. Verdade. Tem muitos prestadores de serviço, e o condomínio, como eu disse, acaba se tornando uma empresa e tem que ser assim mesmo. Mas tem muitos prestadores de serviço que você precisa, né? Seja o setor jurídico, contábil, pintor, empresa de pintura de fachada, é uma série de empresas de manutenção, conservação, e tem mercado aqui em Guarulhos, Verdade. né? Para que você, não é que você vai buscar, mas claro. por que não privilegiar quem está do seu lado? Além da comodidade que está próximo a você, você tem um ganho de eficiência para dentro da cidade. E eu sou realmente muito favorável a esse tipo de gestão. Esses fornecedores, por exemplo, eles estão realmente à altura de atender o mercado de Guarulhos? Não há dúvida que estão. O mercado de Guarulhos ele é realmente muito grande. Há empresas aqui com grande know-how, inclusive, atuando na cidade de São Paulo. Então tem mercado, sim. E vale para o síndico também, desculpa interrompê-lo. Vale para o síndico também. Quantos síndicos não estão vindo de São Paulo trabalhar aqui dentro de Guarulhos? Uma enormidade. Está invertendo um pouco. Está invertendo. Então tem mercado para que continue em Guarulhos também, né? Perfeito. Conta um pouco do Palácio das Artes e da Campos de Gopoúva. Legal. Palácio das Artes eu estou fazendo gestão há pouco mais de 5 anos, okay. Tá? Falo que é um case de sucesso porque pelo trabalho contínuo é muito importante para um síndico ter esse trabalho de longo prazo, como qualquer gestão, né? Tudo que vem tudo que chega a longo prazo tem um reconhecimento, uma entrega de resultado muito maior. Então eu falo em case de sucesso porque lá a gente teve a oportunidade de inverter um pouquinho. A gente fez uma série de estudos e análises estruturais do condomínio, a gente pegou ele com uma série de desafios para colocar programa de manutenção em ordem, uma série de questões legais. Quando a gente assumiu, tinha imposto atrasado, salário que de repente não pagava em dia, inadimplência alta. Então a gente acabou optando, depois de fazer uma análise estrutural do condomínio, a gente acabou colocando como um desafio colocar uma portaria virtual dentro do condomínio. É um condomínio, depois que a gente fez uma série de análises, ele tinha mais de 80% da receita financeira do condomínio sendo paga para terceirizados? Para mão de obra, era mão de obra local, né, CLT, orgânico. E esses 80% acabava comprometendo a saúde financeira do condomínio para dar passos para cuidado todo da questão da edificação. Então, depois que a gente fez uma análise, a gente chegou à conclusão que esses 80% da receita pagava para receber 5% de visitante, porque o número de visitantes ele era muito baixo. Verdade. Então, você depois fez esse estudo? Você fez depois que a gente fez uma série de estudos que veio por muito tempo, acompanhamento, relatório, presença, anotação. E depois que a gente fez essa série de estudos, a gente foi para o mercado, buscou entender a perfeição como funciona uma portaria à distância e foi trabalhando junto do corpo diretivo dentro de aproximadamente 1 ano essa ideia. Para problemas que eles colocavam, a gente falava, a portaria virtual pode responder com isso. E por aí foi ganhando corpo. Eu fui entendendo perfeitamente como funciona, visitei empresas, showroom, participei de uma série de programas porque estava lá atrás, isso faz uns 3 anos, 2, 3 anos, então o mercado estava buscando esse espaço, eu fui aproveitando essa brecha, e até que eu me senti seguro de levar isso, me senti segurança dada pelo corpo diretivo e levei para uma assembleia, foi aprovado e a gente colocou isso. Eu falo que, eu falo em case de sucesso justamente por isso, porque a gente inverteu a mão. Porque o que a gente fez? Em 1 ano, a gente pagou o investimento nos equipamentos de segurança, porque o condomínio não tinha esses equipamentos de segurança. A gente colocou os equipamentos de segurança em ordem
E a gente conseguiu fechar uma conta lá onde a gente manteve os funcionários. Olha que interessante. A gente colocou uma portaria que trabalha virtual, que é o que o mercado tem colocado, e a gente manteve os funcionários. Então a gente conseguiu entregar, não comprometeu nenhuma questão legal, a questão da rotina do dia a dia. Teve muito apoio dos moradores, principalmente no começo. E depois de um ano, aquela questão cultural, aquele receio já se quebrou. E aí foi a entrega do serviço. Hoje o condomínio ele tem uma redução, mesmo mantendo os funcionários, mesmo com a portaria, e funciona super bem hoje, ele tem uma redução de despesa de 5% ao mês. Então ele fatura mais ou menos 30 mil, ele tem mais ou menos aí uns 5 mil reais por mês, onde ele aloca em investimento nas questões prediais. Então hoje a gente está colocando o condomínio todo em ordem. Reativamos a academia, reativamos brinquedoteca, colocamos uma série de questões legais para dentro do condomínio, porque a gente teve... acabou sendo um pouquinho audacioso lá atrás para colocar o condomínio em ordem, e depois de 2, 3 anos, hoje a gente está colhendo fruto. Dentro desse período a gente conseguiu fazer tudo isso sem aumentar a cota condominial. Então, volta ao começo do que eu falei, né? Olha a importância do trabalho contínuo. Do planejamento. Do planejamento, do desafio, Exatamente. do apoio dos moradores, do apoio do corpo diretivo. Então, realmente, foi um trabalho muito legal e hoje a gente colhe frutos. Verdade. Muito legal. Esse é o Palácio das Artes, são 80 unidades. O campo de Gopouva... 80 unidades seria isso aqui? Duas torres? 2 torres, 40 unidades em cada um. São 10 andares, 4 por andar. Tá, ok. A portaria virtual, só falando um pouquinho da prestação de serviço, o mercado acabou se habituando a falar que em condomínios até 100 unidades, isso que eu ia falar a portaria remota consegue entregar um serviço de excelência. Bem, né? Exatamente. É isso que a gente tem. Isso são pesquisas, né? São dados. São dados, né? E o mercado já caminhou para isso. Às vezes o condomínio vai com mais unidades lá, a própria empresa ela rejeita isso. Não dá certo, Não dá certo. Uma empresa séria, né? Vai rejeitar o trabalho, né? A gente tem que sempre prezar pelo trabalho profissional. Perfeito, né? perfeito. Aqui a gente não precisa perder 2 minutos falando isso, porque a gente pensa da mesma forma. Mas é bom para o telespectador acompanhar isso e para ele entender, né? Tem sempre que entender. Não dá para entrar. O que não falta é aventureiro no mercado, infelizmente. Abre empresa terceirizada em qualquer esquina, abre empresa de portaria virtual em qualquer esquina, sindicância em qualquer esquina. Esquina, modo de dizer, não é um termo pejorativo. Mas tem muito aventureiro porque as pessoas entenderam, Ariovaldo, que o mercado de condomínio é um mercado riquíssimo. Porque o contrário, por exemplo, você faz um contrato com uma limitada, com uma indústria e comércio, ela pode vir a não te pagar e você tem que entrar no registro do condomínio, não pode isso. Não pode, porque o síndico responde civil e criminalmente pelo condomínio. Então, se ele não conseguir cumprir o contrato do qual ele assinou, ele tem que convocar uma assembleia, utilizar o fundo de reserva, ele tem que fazer um rateio para cumprir com aquilo. Então, para o prestador de serviço, é um mercado super interessante. E todo mundo viu isso, né? Tanto as empresas profissionais, grandes, de grande porte, grande não pelo nome, né? Mas entrega profissional com um serviço de qualidade, como os aventureiros também enxergaram isso. Então a gente tem que tomar esse cuidado, nós como gestores, saber diferenciar o joio do trigo. Tá bom. Então agora eu falo do outro condomínio que você tem. O Campo de Gopouva eu estou fazendo uma gestão profissional há pouco mais de 3 meses. Lá são desafios diferentes. Quantas torres tem lá? São 11 torres. 11 torres? 11 torres. Nossa, é uma cidade. É uma cidade. E tem desafios enormes. Lá é um edifício um pouquinho mais antigo, ele tem 38 anos de vida útil. E eu sou o 4º síndico profissional lá. Sim. E a gente pegou com uma série de desafios lá. Imagino. Questões de manutenção desenquadrado, elevador. AVCB, elevador, uma série de prestadores de serviço não tão bem alinhados com uma gestão, né? Então a gente assumiu esse desafio enorme, mas com 3 meses eu tenho tratado também com muito apoio também do corpo diretivo, de todos os colaboradores que com o passar do dia vai comprando cada vez mais a ideia, e principalmente dos moradores. É legal lá que eu tenho falado que muitos moradores vai lá e me dá boa sorte porque sabe o tamanho do desafio. Quer dizer, uma boa sorte mesmo. Uma boa sorte mesmo. Nossa, quero ver se você vai aguentar tudo isso. Virou uma recorrência isso. E isso é muito legal, porque os moradores têm a percepção do tamanho do desafio.
Então eles têm comprado essa ideia, então de pronto, assim, a gente já entendeu como que era a estrutura pela nossa experiência. Então a gente já entendeu onde estava pisando e tratou de acertar o quadro de colaboradores. Então o que a gente fez para não onerar o custo, sem querer alongar muito a conversa, tá, Ariovaldo? Não, mas podemos assim, explicar, você não pode contar. O que a gente fez na prática, né? Tinham 2 auxiliares de manutenção, um era orgânico, outro era terceirizado, então a gente desfez desses 2 profissionais para trazer 3 profissionais orgânicos, sendo eles um gerente predial e 2 auxiliares de manutenção trabalhando 12 por 36, ou seja, das 8 às 20 horas. Dessa forma a gente conseguiu no curto prazo a gente conseguiu atender toda a demanda do condomínio. Coloquei um ponto de hierarquia, né, para que a roda começasse a funcionar. Exatamente. E o trabalho do dia a dia, ao mesmo tempo, em paralelo, hoje eu tenho um programa de manutenção, faço uma vistoria dia a dia no condomínio para ver todas as questões, problema de iluminação, a gente já colocou em ordem, uma série de questões, já aprovou em 3 meses, a gente aprovou reforma geral dos telhados, que era um problema crônico no condomínio, aprovou um orçamento de segurança, de controle de acesso, que o condomínio também, no nosso ponto de vista, precisa melhorar, e muito como urgente, por questão de segurança. Então, desculpa. Então, nesses 3 meses, a gente está caminhando por isso. Colocar a estrutura organizacional em ordem, para que lá na frente o condomínio, tal como ocorreu no outro prédio, lá na frente ele comece a rodar de forma bastante saudável. Então, esses são os desafios que a gente tem e a gente já está cumprindo. E, paralelo a isso, tem um ponto que é muito importante. É o comprometimento. Certo. Falei 2 condomínios. O que vale para mim, eu vou dar o meu ponto de vista profissional, né? Eu sou muito conservador. Não é o contrato que vale muito. Claro. É a entrega do serviço, é a entrega do resultado. Então, por exemplo, nesse prédio, o meu mandato ele vai até março, que é o mandato tampão do ex-síndico. Dentro do meu contrato, eu coloquei um contrato de exclusividade para que eu não pegue nenhum outro contrato até março. Por que eu fiz isso? Porque se não tiver esse comprometimento, esse trabalho diário, contínuo, vender essa ideia da importância de ter esse trabalho, fechar esse ciclo, esse fluxograma, não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Então eu vou pegar um outro condomínio, que eu vou pegar outro, eu não vou conseguir fazer uma gestão profissional e entregar o resultado que os moradores, que os condomínios estão aguardando. Então esse comprometimento, paralelo a toda essa história que a gente traçou aqui, é extremamente importante. Mas aí esse pessoal entendeu porque você já chegou lá com know-how, com uma bagagem de um projeto já resolvido e já funcionando a contento, né? Então, com essa bagagem que você teve lá, com esse conhecimento que você teve lá atrás, você pôde explicar, eu tenho know-how disso, eu consigo resolver essa situação aqui. Ou foi assim? Em partes, né? Na verdade, o primeiro condomínio a gente cresceu junto, né? Eu estou dentro do condomínio, morando dentro do condomínio, eles me deram a oportunidade de ir além. E esse case de sucesso é legal dizer isso, né? Eu cheguei a esse condomínio, fiz gestões em outros condomínios também, mas hoje eu estou nesses 2. Eu cheguei até esse condomínio no campus de Gopovo por indicação do meu trabalho profissional no primeiro condomínio. É isso que eu quis dizer, que você só está nesse aqui no campo de Gopovo justamente pelo trabalho bem feito. Pelo know-how que você conseguiu lá atrás. É o que vale para todas as áreas, né, Ariovaldo? Aquela história de que o grande marketing é o boca a boca, vai valer independente das redes sociais, seja como for, né? E realmente é isso e vale o condomínio, mais do que nunca, né? O condomínio, eu costumo brincar que é igual shopping. São várias lojas lá. Então, se você faz alguma coisa errada ou que não tenha um resultado muito, muito benéfico, vai respingar na sua imagem lá na frente. E a gente tem que valorizar muito a nossa imagem. É muito mais fácil você abandonar um contrato onde você não está entregando, não está conseguindo entregar aquilo que você sabe que vai dar certo para resguardar a sua imagem e o condomínio, do que você querer ficar forçando por conta do contrato. Do ponto de vista meu, né? Perfeito. Então, porque esse mercado ele é muito dinâmico, ele é muito fechadinho. Estou falando na visão do síndico, mas vale para o prestador de serviço qualquer um. A gente tem, né, aqui em Guarulhos, a gente tem um grupo de síndicos, com quase 10 síndicos aqui em Guarulhos, que a gente bate figurinha o dia todo. Certo. Divide problema, divide solução, divide indicação, critica prestador de serviço. Isso é muito legal, porque aí já entrando, tomar a liberdade de mudar um pouquinho de assunto. O fardo do síndico ele é muito grande. A gente carrega, né? Tem a questão legal, a questão predial, que são normas que a gente tem que cumprir,
Mas paralelo a isso, a gente carrega a questão das famílias, são vidas. Aqui nesse prédio são 256 famílias, são 1.000 vidas que estão lá. Praticamente, né? Paralelo a isso, tem o sonho da casa própria, todos querendo que funcione super bem. Então a gente tem que trabalhar questões de regra. Então é um trabalho muito delicado e que existe um peso enorme nas nossas costas, né? E a gente dividindo isso, por exemplo, dentro desse grupo, a gente está dividindo essa responsabilidade. Quando eu parabenizei aqui no começo pela oportunidade, pelo espaço aberto para o síndico, ela segue esse raciocínio. É importante o síndico ter esse espaço. É importante ele ser mais unido. Ele não é um contrato, é a sindicância, é o que está por trás do contrato, são as famílias. Então é muito legal essa oportunidade. Obrigado pela gentileza. Esse é o nosso trabalho, né? Isso que nós temos que fazer, isso aí mesmo, né? Agora, eu particularmente, eu queria que você me desmistificasse isso. Essa palavra síndico profissional. Legal. Conta para mim, conta isso. Legal. O mercado o mercado também tem ganhado que o síndico profissional é um mercado que veio para ficar. Ele não tem sua profissão regulamentada, tá? Ganhou a nomenclatura síndico profissional, ela foi colocada pelo mercado, tá? Tem profissionais, tem cursos, isso tem ficado cada vez mais profissional, mas está no Senado a discussão da regulamentação dessa profissão. Tá? Então, nos próximos anos aí, certamente a gente vai ganhar um rumo, mas inevitavelmente vai ser pelo trabalho de sindicância profissional que tem ganhado força. Tem um número de uma associação na cidade de São Paulo, salvo engano, tá? Em 2013, quase 5% dos condomínios residenciais tinham trabalho de síndico profissional. Sei. Em 2019, a gente chega a 20%, a estimativa para o ano que vem é de 25%. Cada ano, ou seja, cada ano vem subindo 5%. E o entendimento das administradoras, em pesquisa feita por essa mesma associação, desculpa não trazer o nome, mas é no meio da conversa aqui, foi uma leitura que eu fiz, não me recordo onde também, mas pulou de 29% para 58% o entendimento das administradoras de que o síndico profissional vai crescer e vai expandir cada vez mais. Tá? Então isso é um ponto, isso é um fato. Tá? O mercado tem caminhado para a sindicância profissional. Mas não dá para falar que esse trabalho de sindicância vai apagar o trabalho do síndico orgânico, que é o síndico morador. Eu acho que não faz nem sentido acabar, e se a gente parar para pensar, é uma linha contínua. Quem vai ser o síndico profissional antes de ser síndico morador? Nenhum. Ou quase nenhum, vamos dizer, porque ele precisa da experiência para ele chegar lá, né? E a diferença do morador porque o síndico morador, muitas das vezes, ele tem o seu trabalho, então ele não está dentro do mercado, né? Ele não consegue buscar opções, por exemplo, acabei de citar na portaria remota. Então eu fui no mercado e busquei expertise para entender a perfeição. O síndico morador, de repente, ele não está no dia a dia, mas ele pode mudar isso com um trabalho de braços, né? Ele tem um braço de apoio administrativo, ele tem um braço de apoio na gerência, ele tem um engenheiro, ele tem uma administradora que consiga dar esse suporte para entregar esse trabalho profissional. Então, certamente isso nunca vai existir, e inclusive porque, né, existe uma distância, né, existe aquela questão fria. O síndico profissional vai cuidar de como é a casa dele, o síndico orgânico ele vai cuidar como se fosse a casa dele. Então tem que se quebrar essa barreira, né? Mas será que isso não é uma passagem natural? Isso não deve acontecer naturalmente? Essa mudança do síndico orgânico para o profissional? Exato, é o caminho natural. É o caminho natural. Então é o mercado, vou vender aqui minha bandeira. Tem algumas vantagens do síndico profissional que ele acaba desmistificando do síndico orgânico. Uma delas é o trabalho imparcial. Você pode emitir uma notificação sem se preocupar com a pessoa que você vai encontrar no elevador no dia seguinte. Né? Isso atrapalha uma gestão profissional. E os condomínios, repito, né, ele precisa cada vez mais dessa gestão profissional. Então, essa imparcialidade, tem muitos síndicos que depois que adquire o conhecimento, ele passa a virar profissional e ele abre mão do trabalho orgânico. A gente ouve amigos de trabalho que falam assim, eu não assumo o condomínio onde eu moro. Administradores também é a mesma coisa. Gente que tem administrador e que não assume onde mora. Eles conseguem separar. Eu acho que é o caminho, entendo eu que seja o caminho natural. Natural. Isso é muito importante, né? Sem dúvida. Porque aí ficaria assim, cada um dentro do seu limite, né? Exatamente. Desenvolvendo o seu trabalho, né? Perfeito. É o mesmo caso com o advogado, o dentista, o médico, cada um dentro da sua. O síndico
profissional trabalhando profissionalmente o seu as questões do condomínio, perfeitamente. A gestão do condomínio. E é legal porque, e é muito legal isso que o senhor está colocando, porque essa visão, ela vai ganhando conotação no mercado porque vira cultural. E os próprios moradores, eles vão acostumando a isso. Às vezes o morador pede desculpa. Desculpa estar te contatando no domingo à noite, mas é só para deixar isso registrado. Amanhã você me responde. Antigamente o cara batia na porta lá está acontecendo isso. Exatamente. É um pouquinho de cultura. Né? Porque a gente fala que o mercado tem pedido essa gestão profissional, mas não necessariamente o síndico profissional. Pode vir do morador, não tenha dúvida que vale a capacidade. Eu citei o meu histórico profissional, né? Eu tenho uma bagagem do mercado financeiro que é muito útil hoje a mim. Certamente tem um advogado que também trouxe uma bagagem legal para exercer sua função e por aí vai. Estou tomando o exemplo do advogado, pegando o exemplo do senhor, mas vale para isso também. Eu trabalhei num outro condomínio, tinha um contrato, que também sou muito a favor, eu assisti a primeira edição do senhor aqui, muito legal, e eles falando, né, o advogado e o engenheiro falando da importância do trabalho profissional, né? E falando da importância de ter um setor jurídico dando apoio ao condomínio. E realmente é muito importante. E o que acontece nessa linha contínua? Eu trabalhei em um outro condomínio e peguei um morador que se mostrou super disposto para resolver um problema do condomínio que estava tendo, que precisava de uma análise jurídica. Começamos a consultá-lo, o morador atuando na área, e depois que ele prestou esse serviço, entre aspas, porque não cobrou nada, eu acabei sentindo confiança e coloquei ele e assinei um contrato com ele dentro do condomínio. E hoje ele exerce até hoje a função de advogado dentro do condomínio. Então, ele é morador e hoje, inclusive, ele está dentro da área. Está atuando hoje em outros condomínios. Então, vale para o síndico, aqui eu estou defendendo minha bandeira, mas tem a questão jurídica também. Mas, na verdade, assim, é a questão da especialização, né? Exatamente. Você se especializar dentro do seu segmento, né? Exatamente. Especialização, o comprometimento, a responsabilidade. É um mercado em plena expansão, isso não há dúvida. Vai se destacar quem colocar o comprometimento, a expertise, a responsabilidade para seguir uma linha contínua. É o que a gente oferece para dentro do condomínio, até chegar no ponto de entrega de resultado. Eu citei alguns pontos aqui, que é o caminho mesmo. Me diga uma coisa, Wellerson, dentro desse grupo que você tem aí de síndicos, né? Tem algum case de sucesso? Alguém que indicou um serviço e a pessoa ficou contente? Tem demais. Tem isso? Tem isso. Ariovaldo, é muito legal isso. Eu citei aqui, né? Às vezes a gente troca figurinhas constantemente. Troca opinião e uma série de questões. Hoje, eu consigo dizer hoje aqui, teve uma síndica que ela mandou uma... Dá licença, só para a gente contextualizar aqui, né? É melhor. Muito boa sua pergunta. Ela estava procurando... Muito boa sua pergunta, exatamente. Olha que interessante, foi hoje isso, né? Bom dia, quero compartilhar uma satisfação com vocês. Iniciei a restauração da fachada do prédio com uma empresa de menor porte, morrendo de medo, pois nunca fiz uma obra grande. Uma empresa de menor porte. E agora estou muito satisfeito com o andamento da obra. Recebo elogios dos moradores todos os dias. Obrigada, falou o nome da pessoa, eu vou aqui, não vou... Claro. Obrigado pela indicação. Amo esse grupo. Olha que interessante. Tá vendo que interessante? Isso é uma situação bacana que aconteceu hoje. Isso foi hoje. Isso a gente vê constantemente. Essa troca de figurinha. E volta a falar na questão de união. Mas também tem a outra questão também de uma crítica. O cara foi lá, teve uma indicação, não fez uma prestação de serviço legal e a gente também soube criticar de forma profissional. Isso é muito legal. Mas, na verdade, assim, por exemplo, essa pessoa, essa empresa que essa pessoa disse que foi muito bem servida. Pode acontecer de estar essa mesma empresa e num outro local e não der certo, não dá liga, né? Perfeito. Assim como um que fez um serviço ruim pode fazer um serviço bom lá na frente. Perfeito. Pode acontecer esse tipo de coisa nesse mercado seu? Pode e acostuma. Acostuma acontecer. Vale para prestador de serviço, é exatamente isso. Às vezes, porque é uma linha contínua. Eu costumo apresentar em todos os condomínios onde eu passo um fluxograma, né? A gente divide o fluxograma, né, entre o prestador de serviço, o morador, o corpo diretivo,
os colaboradores do condomínio. Se esse fluxo não estiver rodando de forma adequada, a roda não gira. Não vira. E é um dos problemas que a gente encontrou no campus de Gopolvo assim que a gente chegou. E dentro desse problema, o que acontece? Vou trazer um outro caso. Eles acabaram, há 2 anos atrás, eles pintaram a fachada do prédio lá. Tá. Eu cheguei lá, eu pedi uma reunião com a empresa que prestou o serviço. Eu falei, como que você faz um serviço desse aqui? Porque ele pintou a fachada e alguns muros internos ele não pintou. E eu critiquei o serviço da empresa. Mas antes de tomar juízo de valor, o que eu fiz? Eu pedi uma reunião com eles. Primeiro para entender e segundo porque estava no prazo de garantia, eu queria entender até onde eu poderia exercer o meu trabalho profissional perante aquele contrato. E cobrá-los. Dentro do... Exatamente. Claro. Então o que acontece? Depois que eles me apresentaram todos os documentos falando que foi o condomínio que abriu mão dessa pintura. Quer dizer, eu, respondendo a pergunta, vou trazer esse caso, né? Eu critiquei a empresa, mas foi uma escolha do condomínio. Tá? Seja por qual motivo for, de repente uma redução financeira, seja qual for o motivo. Mas eu critiquei a empresa. Então eu falei assim, não é possível que uma empresa fez isso. E no final eu falei para ele, olha, com todo o respeito, não faça mais isso, porque tem a sua imagem. Então tem esse caso. E um outro caso também que acontece muito, de repente para não dar certo, de repente você não tem um gerente, de repente você não tem um zelador para acompanhar a obra. E no final das contas tem um prestador de serviço, não é o dono da empresa que está lá cumprindo o serviço, às vezes é um pintor. E o cara vê que não está ninguém em cima, o que ele vai fazer? Infelizmente, ele vai fazer de qualquer jeito. Está carregando o nome da empresa, então não ficou bom. Não ficou bom no final das contas, por quê? Porque não teve um acompanhamento de liderança próximo. Então, o condomínio tem a sua parcela de culpa dentro dessa questão. E aí a gente fala, nossa, essa empresa é horrível. Será que é horrível mesmo? Será que não faltou um pouquinho de atuação dentro de um cronograma por parte do condomínio? Certamente. É exatamente isso, né? Então vale. Às vezes vale isso aí mesmo, né? Vale para esse prestador de serviço, como vale para o síndico também. Eu tenho minha forma de atuar, eu tenho minha liderança, eu tenho minha expertise, eu tenho o raciocínio do caminho para fazer dar certo, mas cada condomínio é um condomínio. Exatamente. O que hoje está dando certo depois de 3 meses de gestão num prédio de 256 apartamentos, pode não dar certo num condomínio de 400 apartamentos. Esse que deu certo num condomínio de 80 unidades, se eu colocar a portaria virtual num de 50, por conta da cultura, pode ser que não dê certo. Então vai falar assim, foi a empresa? Não, às vezes é a cultura do condomínio, isso é natural. Talvez isso possa cair na gestão também, né? Exatamente. Gestão. A gente costuma dizer profissionalmente, né? Cada condomínio tem a sua estrutura, ele tem seu habitat, sua característica. Característica. Né? Então ele vai buscando esse caminho. Então, de repente, você vai colocar uma situação que não é o que o condomínio precisa. Por isso que a gente tem que separar sempre esse joio do trigo. Por isso que eu falei no começo, né? Antes de colocar uma portaria virtual com 80 unidades, não olhar só se tem 80 unidades. Qual que é o fluxo de visitantes, qual que é o fluxo de festas, como que são os moradores. E daí você tomar uma decisão mais racional. O famoso entra e sai, né? Exatamente, porque isso vai interferir. Então, interfere muito, né? Muito, exatamente, por completo. Como se você vai se portar ali na portaria. Exatamente. Né? Às vezes pode ter um condomínio, por isso que, às vezes um condomínio com 150 apartamentos que vai ter um fluxo muito abaixo de um apartamento de 80. Exatamente. Pode acontecer. Pode ser. Uma portaria divergente, às vezes a portaria de um jeito, às vezes tem 2, 3 entradas sociais. Como que você vai fazer esse trabalho de segurança? Não tem jeito. Talvez não dê. Não tem jeito. Então cada um tem o seu jeito e isso recai no prestador de serviço. Não é porque deu certo uma vez que vai dar certo em outras tantas. Vale para administradora, vale para jurídico e por aí vai. Tá. O que a gente precisa mesmo, senhor Ariovaldo, a gente tem que estar pronto, isso não vale só para o mercado de condomínio, né? A gente está pronto a se adaptar às enormes desafios que hoje em dia a gente vive. Esse é o problema. Esse é o grande problema de todos. De todos, exatamente. Você se adaptar, você quebrar paradigmas, você mudar. Isso é difícil. Exatamente. Isso é difícil. As pessoas não querem mudar. Imagina dentro de um condomínio, que a casa é delas. Que se criou o hábito de falar assim, é eu que pago. A gente já ouviu assim, eu pago o seu almoço. O seu salário é eu que pago, sai do meu bolso, né? Sai do meu bolso. Né? Mas as pessoas, com todo respeito, mas elas esquecem que elas mandam sim, mas não mandam sozinha também. Exatamente. Tem mais 200. Existe limite, né? Então, por isso que é importante a Assembleia, também por isso. Então, tem uma distância, né? Esse desafio que todo o mercado hoje busca, que é um problema, e é mesmo,
E não para só nesse desafio, né, Ariovaldo? Qual que é o outro passo? É a entrega de resultado. Não basta só mais prestar serviço. Tem que entregar resultado. Se não entregar resultado, você vai chegar aonde? Tem que fazer uma pintura para o cara ver, pintor para ver que está trabalhando. Não para ver, mas é o caminho do resultado. Se você não tiver um programa de manutenção dentro de um condomínio, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai fazer política em vez de fazer um trabalho profissional. E hoje em dia não tem mais que fazer política, né? Hoje você tem que entregar o serviço pronto, né? Tem que entregar o serviço. Tem um brincado que nem na política tem espaço mais para se fazer política. Não se precisa de uma gestão profissional. Precisa de uma Exatamente. Profissional, né? E vale também, tem muitos moradores que vão para o lado da política. Não vou fazer isso não, porque ele é meu amigo, ele pode. O preço para isso ele é muito alto. Muito alto, exatamente. O custo disso é muito alto, porque invariavelmente ele vai chegar na conta do condomínio, ele vai chegar no bolso do morador, contrário de uma gestão profissional. Vou tomar essa decisão porque é melhor para o condomínio. Hoje o morador foi prejudicado porque ele cometeu qualquer erro ou qualquer dano, e amanhã ele vai aprender com isso. Isso para o condomínio é muito benéfico. É super benéfico, né? Super benéfico. Nós estamos chegando já ao nosso tempo já, mas eu queria só fazer uma pergunta para você. Nesse tempo hoje que cresce muito o home office, como que o síndico lida, por exemplo, com as pessoas que trabalham em casa, por exemplo? Há uma diferença entre você morar e trabalhar, de fazer isso? Muito boa pergunta, Ariovaldo. O que acontece, né? A gente tem tem vários. O desafio hoje ele é enorme. O mercado ele tem se habituado com esses desafios. Tem um Airbnb, que são os aluguéis de imóveis. Está no STF a discussão e hoje tem ganhado um corpo de que lá na frente eles vai passar. Já tem ganhado uma proporção. E vale o mesmo para o home office. A gente, nas convenções condominiais, a gente tem lá condomínio edilício residencial. Quer dizer, ou seja, e tem algumas convenções que adverte, né? Ela é muito clara quando proíbe o trabalho profissional. Então, mas isso é uma questão, a gente costuma falar que é uma letra morta. O dia a dia ele vai buscando isso. E o home office, dentro desses dois condomínios, já tem moradores que trabalham como home office. Então você tem que garantir o quê? A boa ordem, a segurança, o limite. O entra e sai de pessoas, você não pode fazer isso aí. Não tem então isso é um caminho inevitável. O limite, por exemplo, eu vou na questão do home office. Pode ser uma pessoa que está cozinhando. Hoje em dia tem quantas pessoas que não cozinham dentro de casa para fora? Faz bolo, pão. Ela pode fazer dentro da casa dela? Existe uma discussão, inclusive até hoje ela vai longe. Mas, por exemplo, se o gás ele não é individualizado, alguém vai pagar por essa pessoa estar cozinhando. Então existe um problema. Além da questão legal, existe um problema administrativo entre os moradores. Exatamente. Agora, tem o caso do gás que ele é individualizado. O que ela cozinhar não vai ser nenhum impeditivo. Ela que vai pagar mais dentro da conta de gás. Então você não vai interferir nesse primeiro momento nessa questão. Vale para qualquer trabalho home office. Mas do contrário também, se existe, né? Tem que ganhar força. Um condomínio que não é individualizado, os próprios moradores vão falar, ela fica assando pão o dia todo para vender. Então aí você tem que tomar uma atitude de responsabilidade legal. Mas do contrário, a gente tem que se habituar e o caminho do mercado ele tem buscado isso. Para o home office, o condomínio ele tem que entregar segurança, ele entrega segurança. E você vai trabalhar dentro de casa como? Uma das premissas é você ter segurança. Então é um caminho inevitável. A gente está aprendendo muito com a tecnologia, principalmente o home office, ele vem dessa tecnologia. A gente está aprendendo isso com o mercado. Então a gente tem que se habituar, não é o sim ou não, é a gente saber interpretar. E também não precisa escolher que tipo de trabalho vai ser feito em termos do home office, né? Claro que o cara não vai ser, sei lá, vou fazer trabalhos manuais, vou serrar lá, vou pegar no quarto, vou fazer brinquedo, né? Fazer brinquedo. Isso não tem cabimento, né? Mas, de repente, o computador isso aí, alguma coisa que seja o trabalho mais limpo, né? E que nesse caso a gente vai estar indo além a gente vai estar invadindo a privacidade da pessoa. Se ela não está extrapolando o limite dela, por que eu vou extrapolar o meu limite de escolher o sim e o não? Exatamente. Né? Volto a dizer da questão jurídica. Para esses casos que extrapolam os limites, a gente precisa do apoio legal do jurídico para a gente tratar de forma bastante profissional cada questão. E vou de novo defender a bandeira do trabalho profissional. Que pode ser feito muito bem por qualquer morador também. Também, né? Tá bom. Wellenson Castro,
Olha, nós vamos fazer, você sabe que o nosso trabalho aqui com a Sincom, nós temos o jornal, a Sincom, e nós temos esse programa e também temos um site que a gente fala sobre, a gente trabalha muito bem o segmento fortalecendo o síndico aí, né? E nós vamos fazer agora no dia 12 e dia 13 de novembro, nós vamos fazer um café para convidar os síndicos para que eles possam estar lá conosco. Nós vamos trazer o Gilmar, que ele é o presidente da SEAG, que ele é engenheiro, mais o Eduardo, que é o engenheiro de segurança, mais o Cabral, que é advogado, que vão falar sobre essa parte jurídica, né? Então nós vamos fazer um bate-papo, explicar tudo isso que você comentou, dessa carga que o síndico tem hoje, dar mais subsídios para que o síndico possa cada vez mais entender melhor a sua, claro que ele entende, né? Mas mostrar para ele o que ele pode fazer, né? Então, eu queria convidar você para que você esteja lá no dia 12, eu vou passar depois direitinho lá para o seu e-mail, lá para o seu grupo e tal. Nós queremos fazer pelo menos 30 síndicos no dia 12, mais uns 30 no dia 13 ou 20, por aí, alguma coisa nesse dia. E aí que fosse lá para a gente bater um papo lá, conversar lá direitinho. Legal. Essa é a nossa ideia. Agradeço o convite, prontamente, mais do que aceito o convite. E costumo dizer, a gente falou de indicação de prestador de serviço, eu costumo valorizar muito, dizer e valorizar as empresas, as companhias, os prestadores de serviço que dão essa abertura para o síndico. Perfeito. Porque ele está preocupado com a gestão do condomínio no fim das contas. Se ele dá um apoio, um suporte legal, por que eu não vou lembrar dele na hora que eu vou precisar de um advogado, na hora que eu vou precisar de um engenheiro? Esse é o momento, porque ele já está antenado e já está buscando as melhores soluções para o mercado. E eu costumo valorizar muito isso. Perfeito. Vou participar e vou fazer me comprometo a trabalhar um engajamento aí junto dos amigos de profissão, um grupo de condomínio aí, de WhatsApp, para que a gente faça um evento bastante bacana e bastante benéfico para todos. E é muito do que o senhor falou, o síndico ele precisa dessa união. Perfeito. O contrato não vai colocar um contra o outro, ele precisa dividir isso para dividir esse fardo. Isso é muito legal. E mais uma vez eu parabenizo os senhores pelo espaço que está dando. Muito obrigado mesmo, obrigado pela sua gentileza, obrigado por você ter vindo aqui conosco, parar os seus afazeres, que sabemos que é muito estar aqui conosco aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Imagina, eu que está à agradeço disposição para você, se você quer deixar uma mensagem, o que você quer deixar para a gente, fique à vontade. Legal. Cumprimento mais uma vez os senhores, eu agradeço muito a oportunidade, não é uma oportunidade ímpar para a gente, síndico, eu estou aqui de repente, não estou falando do profissional Wellington, mas dentro de uma classe grande, então agradeço a oportunidade e a mensagem que eu vou deixar é justamente essa, para que os síndicos aproveitem esse espaço deixado para a gente, para que isso se torne de alguma forma uma rotina, para que a gente consiga trabalhar melhor, unir mais essa classe, para que a gente lá na frente consiga ter melhor resultado, entregar melhor resultado. Não tenho dúvida que há espaço para grandes profissionais e o caminho é esse trabalho em conjunto. Muito obrigado. Nós conversamos com o síndico profissional, Wellington de Castro. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui conosco e até a próxima oportunidade.